Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, este evangelho que acabamos de ouvir nos traz uma importante mensagem e que precisa ser muito bem compreendida. Quando Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, Jesus não está condenando a riqueza em si, mas está condenando o apego muito grande aos bens materiais, aos bens terrenos. Então vejam, não há mal em querermos ter um bom salário, por exemplo, um cargo importante, nos esforçarmos para construirmos algo financeiro na nossa vida. Não há mal nenhum em querermos ter, por exemplo, uma boa casa, um bom carro, termos certo conforto. O que nós não podemos é colocar isso como o centro da nossa vida. Então, vejam, a riqueza, o que Jesus condena é quando a pessoa coloca a riqueza como o centro da sua vida, coloca a riqueza no lugar de Deus. É justamente isso que Jesus está condenando no Evangelho, é o apego exagerado aos bens terrenos, é colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, todo o foco da nossa vida simplesmente naquilo que podemos possuir, que podemos adquirir, que podemos comprar. E vejam, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, o exemplo daquele jovem muito rico e que fica entristecido quando Jesus pede a ele um passo a mais. Nós vemos que o reino dos céus não pode ser comprado com os bens materiais deste mundo. De fato, nós precisamos sempre recordar isso. Quando terminarmos a nossa caminhada neste mundo, quando fizermos a nossa Páscoa, a nossa passagem, nós não vamos poder levar nada de que nós temos materialmente deste mundo. Portanto, meus irmãos, nós não poderemos levar os nossos pertences, por exemplo, para a vida eterna. Então, será que vale a pena perder a vida eterna por causa dos bens deste mundo? Vale a pena a nossa reflexão. Para seguir a Jesus, é necessário ter um coração
livre. Isso nós vemos no Evangelho de ontem e isso nós vemos reforçado no Evangelho de hoje. Nosso coração não pode estar preso a nada, principalmente aos bens deste mundo. Portanto, meus irmãos, peçamos ao Senhor esta graça de sempre buscarmos as coisas do alto, porque elas é que valem a pena ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.